Alô, tudo bem? Eu quero, antes de tudo, que você, em entrando aqui, verifique se você já é inscrito nessa plataforma, aqui no YouTube. Porque se você não é, eu peço que você se inscreva. É um dedinho que você toca. Aí dali no sininho, para você ser avisado de todo novo post ou entrada ao vivo. E também deixa o seu like, porque é a linguagem que o algoritmo entende a fim de projetar o nosso canal, visibilizá-lo mais para quem esteja chegando. Custa tão pouco e você pode nos ajudar na divulgação dessa palavra da vida, que é evangelho puro e simples, e não quer mistura, e não quer moveres, e não quer invenções, e não quer elucubrações, e não está aqui para fazer especulações. É evangelho na veia, puro e simples, conforme Jesus descreveu, sem as especulações desnecessárias. Porque a especulação só leva a nossa mente para um ambiente de muita ficcionalidade. E viagens, vai ficando uma coisa cheia de crenças lisérgicas, totalmente desnecessárias. O Evangelho não precisa de acréscimo e nem precisa de contribuição interpretativa lisérgica, de novas revelações e visões e licergias. Não. E aqui eu fecho esse parêntese para começar o que eu estou falando com você. Tá bom? Hoje eu quero iniciar no mesmo momento, só que no texto de Marcos 16, que narra tudo aquilo que a gente já viu, Maria Madalena indo ao sepulcro com outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, preocupadas que elas juntas não tinham força para remover a pedra que era muito pesada. Chegaram lá, aconteceu o que aconteceu. O texto de Mateus, para o qual nós vamos voltar, para uma curiosidade interessante, nos diz que os que primeiro chegaram e viram levaram um susto, porque a pedra estava removida da entrada da tumba e os guardas tinham ficado catatônicos. Agora sim, em estado de catatonia. Ficaram catatônicos. Por quê? Porque apareceram algumas criaturas em formato de relâmpago. Relâmpagos falantes. Como em nenhuma ficção do Spielberg você jamais viu. Aqueles relâmpagos falantes. Por que buscais entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui? Mostrando para nós a variedade de naturezas energéticas da criação de Deus. Nós temos esses ataviamentos limitantes que imaginam a criação de Deus sempre biológica. E a nossa ciência também, por mais que tenha se desenvolvido em vários aspectos, ainda é muito reducionista. Ela não consegue imaginar um organismo não biológico que não seja um robô, um androide. Um organismo de energia pura, de conexões, de inteligência pura, de plasma puro, ou de coisas que transcendem a plasmas, ou de minerais puros, com consciência. Nossa ciência ainda vai chegar lá, ela vai evoluir, mas por enquanto, o Novo Testamento, na descrição fenomenológica que traz, está muito adiante do que a ciência conseguiu avançar para compreender. E é Mateus quem diz que a primeira visualização foi desses entes de energia pura, relâmpagos falantes, anunciando essa glória. A pedra removida. Aqui no texto de Marcos diz que eles viram seres vestidos de branco e já ficaram atemorizados. A descrição de Mateus diz que foram os guardas que viram aqueles entes relâmpagos que vieram e removeram a pedra. Num toque de luz chegaram a pedra para o lado.
e os guardas romanos caíram em estado de catatonia. Ninguém se mexia, ninguém falava, em paralisia total e profunda. E quando aquele efeito passou, eles saíram correndo para reportar o fenômeno àqueles que o tinham enviado, e deve ter sido então que chegaram as mulheres e já encontraram essas outras entidades celestiais falando essa mensagem da ressurreição. E no caso de Maria, a insistência dela, de acordo com João, no capítulo 20, foi tão grande que a própria realidade do que possa ter acontecido e que ela tenha constatado com outras não lhe foi satisfatória. A aparição de anjos não lhe interessava. Ela queria o Senhor. Manifestação de varões estranhos vestidos de branco não era o que lhe seduziria o coração. Ela queria o ressuscitado. A ela só interessava Jesus. Ela não tinha interesse em anjo nenhum. Em Miguel, arcanjo, em Gabriel, em Uriel, no que você quiser. Pode inventar nome hebraico para anjo ou de qualquer outra natureza. Ela só queria saber do Senhor ressuscitado. Como Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, dizendo àqueles aos quais ele destinou aquela carta, que não se dedicassem a nenhuma forma de culto aos anjos, que não dessem muita importância cultica a anjos. Eles eram entes só de uma outra natureza de criação, mas que não deveriam ser objeto de nenhuma veneração especial, de nenhuma invocação, ou de nenhuma expectação alienígena, subindo os montes para invocar aliens, para virem, ou anjos, ou como você queira batizá-los. Tudo isso é verdade, meus amigos. Tudo isso ainda é bobagem. Ela queria o ressuscitar diante dela. E aí, todavia, há essa mensagem que chega numa determinada ordem. E a congruência entre o que João 20 descreve e o que Marcos 16 ou Mateus 28 descrevem é alguma coisa que a gente tem que entender com um mínimo de construção imaginativa. De que houve essa notícia com todo esse recado, mas Maria Madalena não viu Jesus e não se satisfez. Todo mundo pode ter ficado impressionado e ter ido conversar um com o outro. Porque quando a gente chegar no texto que eu anunciei que nós vamos chegar em Lucas, no capítulo 24, nos discípulos indo naquele mesmo dia de domingo à tarde para a cidade de Emaús, eles vão fazer referência a algumas das mulheres que conosco estavam, tendo ido de manhã cedo ao sepulcro, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas nós mesmos, os homens, ainda não vimos nada. Nós dois, pelo menos, enquanto não vimos, não tem solução para o nosso abatimento e para a nossa descrença. Então, as mesmas mulheres devem ter ouvido tudo, mas Maria Madalena, numa insistência de apego visceral, a necessidade de ver Jesus, de encontrar Jesus, provavelmente não seguiu com as demais para dar a notícia íntima. Quando ela saiu correndo daqui posteriormente, foi gritando para todo mundo. A ideia que se tem na leitura de João 20 é que ela saiu do jardim gritando. Ela saiu gritando, tendo ou não tendo ninguém ou alguém para ouvi-la. Ela falava de si para si mesma, ela gritava. O que importava era a alegria do testemunho do seu coração sobre a certeza da ressurreição. Eu vi o Senhor. E aí, se tem gente, ótimo. Se não tem ninguém, não faz mal. Se tem poucos, os poucos ouvirão. Se tem uma multidão, a multidão ouvirá. Se não tem ninguém, eu grito a si mesmo, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E é isso que ela faz. Eu vi o Senhor. Pois bem, mas há um detalhe aqui
quando esses anjos dizem às mulheres, dizendo que elas não deveriam ficar assustadas, porque elas levaram um susto. Aqueles seres estranhos de outra camada dimensional eram de aparência androide, humanoide, mas elas sabiam que não eram exatamente humanos. Estavam transformoseados em humanos. E elas viram a estranheza de tudo. E eles, vendo o atemorizamento delas, disse: buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. É dele que nós estamos falando, é a ele que nós representamos. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Eu gosto desse acréscimo do mais. Não está mais aqui. Esteve, mas não está. Vede o lugar onde ele tinha sido posto. Está vazio. Olha um casulo. Olha os panos ocos. Ele não está aqui. Ele atravessou tudo para outra dimensão. E agora ide vós e dizei aos outros discípulos. E aí tem um detalhe que só Marcos inclui. E que eu acho de uma delicadeza celestial extraordinária. É uma mensagem de anjos, uma mensagem de principados e potestades, de seres de outra dimensão, transdimensionais ou interdimensionais, de uma outra natureza de existência lúcida e consciente, anterior à existência humana no universo, que vão e dizem: ide dizer aos seus discípulos, e aqui está dito, e a Pedro. Que carinho! E a Pedro, se Judas não tivesse se suicidado, eu não tenho a menor dúvida que eles teriam dito, e a Judas também. Mas Judas já tinha passado para outra dimensão. Era outra conversa dele com Jesus. Mas Pedro tinha resistido à angústia de morrer. O arrependimento dele foi para a vida. Foi, quem sabe, no meio de toda a minha fraqueza, ele que já me perdoou tantas outras vezes, no meio de tantos absurdos que eu já disse, que eu já fiz, não me perdoa mais uma vez. Ele que disse que era para perdoar 70 vezes 7. Quem sabe eu não esgotei essa conta. Ainda haja graça nessa matemática infinita do amor de Deus. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que se dirijam a Galiléia, porque eles vão me encontrar lá. Lá o vereis, como ele já tinha dito. E elas então saíram, fugiram. Olha a diferença, elas fugiram do sepulcro, porque ainda estavam tomadas de medo. A diferença é que Maria Madalena não fugiu, ela saiu gritando: eu vi o Senhor. Essas aqui viram e disseram: isso é tão chocante que vamos falar baixo, chegar onde eles estão e contar. E elas tinham as razões delas. Há muito preconceito. A gente tem aqui no texto de Lucas, capítulo 24, no verso 11, diz que quando essas mulheres chegaram contando isso para os apóstolos, homens, a reação é a seguinte. Olha só, em Lucas 24, 11. Tais palavras, quando elas chegaram e contaram, mesmo amedrontadas, tais palavras lhes pareciam um delírio. Essas mulheres estão delirando, cara. Isso é pura histeria. Que história é essa? E agora ainda querem que a gente volte para Galiléia. Não é um pulinho, é uma viagem de dias a pé. E lá o verão, estão delirando. Foi a primeira interpretação masculina. A objetividade masculina, por vezes, é extremamente burra e tosca e insensível e de visão só objeticamente imediata, sem muitas vezes nenhuma projeção mais profunda. E aí querem fazer economia de exercício cognitivo e apelidam logo tudo de histeria, delírio, nervosismo, afetamento, coisa de mulher. Tudo igual até na ressurreição.
Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Aí é que Pedro, levantando-se, foi ao sepulcro junto com João e aconteceu aquilo que aconteceu. E Maria Madalena nem tinha ido, tinha ficado lá porque não tinha se satisfeito. Porque enquanto ela não visse o Senhor, o assunto não estava resolvido para ela. Mas presta atenção nesse carinho da ressurreição e nesse carinho de anjos confortadores, de anjos consoladores. Um dos ministérios dos anjos em relação aos humanos é esse ministério da consolação. Como Paulo diz em Romanos 13, como se diz também na Epístola aos Hebreus, que eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que são espíritos mensageiros de palavras divinas que só podem ser aceitas como válidas se estiverem coerentes com a revelação pré-definida por Jesus no Evangelho. Qualquer anjo que acrescente ou que subtraia, eu repreendo em nome de Jesus. Pode ser anjo de luz, mas é mentiroso e pai da mentira. Se acrescentar ou se subtrair, não é anjo do Senhor, não é ser da parte de Deus. Tem que guardar essa coerência com o Evangelho, com o ensino, com a centralidade, com a glória e com a soberania de Jesus acima de todo o principado, potestade e poder. Olha esse carinho. Vão e digam a todos, mas particularmente a Pedro. Porque Pedro está arrasado. Pedro negou 3 vezes. Pedro não acredita mais em si. Pedro não tem energia para voltar, mas nem para a pesca original da qual ele tirava a sobrevivência. Pedro vai morrer de tristeza se continuar assim. Ele não precisa se matar, porque a tristeza já o engolfou, já o engoliu. Ele está a ponto de ser consumido no ventre da angústia e da autodecepção. Vão e digam a ele que existe esperança de ressurreição para qualquer um, para Pedro também, para qualquer negador, para qualquer infiel, para qualquer que tenha resvalado, para qualquer que tenha sucumbido ao espírito da autossobrevivência e negado o compromisso mais profundo que já assumira com a vida. Não interessa se nós somos infiéis, Paulo viria a dizer, ele todavia permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. E de dizer aos seus discípulos e a Pedro. E é o que acontece. E a gente vê a sequência disso tudo em todos os 4 evangelhos. E aqui no evangelho de Mateus, a gente viu os guardas do sepulcro, como eu já falei, estupefatos com a manifestação daqueles seres. O aspecto deles era como relâmpago. Era uma coisa extraordinária. E as vestes alvas como a neve. E os guardas temeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. E aí a notícia vai se deflagrando de acordo com a narrativa de Mateus, para a qual a gente voltará depois. Mas o interessante é que naquele mesmo dia, quando você vira para Lucas, no capítulo 24 de Lucas, você observa a mesma coisa sendo descrita. A manhã inteira foi de especulação sobre isso. Maria Madalena dizendo, eu vi, ele está vivo. Esse recado para Pedro, uma vez que Pedro ouvira, o coração dele se encheu de esperança. E aí há uma alusão a esse fato de uma outra forma depois, quando se diz que o Senhor apareceu às mulheres e também apareceu a Cefas, significando dizer que entre a proclamação de Maria Madalena, com toda aquela ênfase, e a proclamação das outras mulheres dizendo, os anjos disseram para irem para Galiléia e para Pedro não faltar. Pedro, você tem que estar presente. Ele disse que tudo começou lá e vai continuar lá, e que a tua vida prossegue. E é depois disso que Pedro o vê em algum momento que não é descrito, só se diz, e apareceu a Cefas, a Pedro. E Paulo repete isso
Em 1 Coríntios 15, apareceu também a Cefas, depois a Tiago. Mas aqui na narrativa imediata dos evangelhos, o que se vê é que depois disso tudo, se diz o seguinte: tais palavras lhes pareciam como um delírio. E aí, naquele mesmo dia, verso 13 de Lucas 24, diz que naquele mesmo dia, à tarde, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, alguns quilômetros, que pode chegar até 17 quilômetros, mais ou menos. Não há tanta certeza sobre onde hoje, do ponto de vista arqueológico, seja Emaús. Na realidade, tem 3 Emaús, uma muito discreta e 2 bem visitadas. E a mais visitada de todas é a última delas na sequência da viagem entre Jerusalém e Tel Aviv, onde os franceses no passado construíram uma pequena basílica muito bonita, onde eu pessoalmente, toda vez que levava e levei centenas de grupos a esses ambientes geográficos do Novo Testamento e da Bíblia toda, eu preferia, quando se tratava de Emaús, levar o grupo para lá, tinha mais aconchego, mais beleza, mais visualização, mais estética arquitetônica na própria ruína e beleza no entorno geográfico do lugar. Então eles estavam indo para essa aldeia onde eles moravam, e que era no lugar do pôr do sol. E eles estavam indo na hora do crepúsculo. E eles próprios carregavam um coração em estado de crepúsculo. Era o crepúsculo do Evangelho, o crepúsculo do Cristo, o crepúsculo do milagre, o crepúsculo da ressurreição dos mortos, o crepúsculo da mensagem de paz e de perdão. Eles tinham ficado com aquela impressão inarrancável da cruz na mente deles. Era só o que eles conseguiam ver, ouviam as histórias, mas o esmagamento da crucificação era mais forte do que qualquer coisa. Por isso, qualquer informação parecia um delírio. E lá estão eles indo, tangidos pelo espírito do crepúsculo, do ocaso e do delírio, andando na direção daquela pequena aldeia chamada Emaús. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tentando entender o que tinha acontecido. Mas eles estavam mais cheios de dúvida do que de qualquer outra coisa. E aconteceu que enquanto eles iam andando por aquele caminho, que é um belo caminho, e que no fim do dia é belíssimo, porque o sol se põe lá dentro do Mediterrâneo, linda visão. Enquanto eles iam conversando, também discutiam um com o outro. E o próprio Jesus veio, se aproximou e ia com eles. Aí você diz, mas eles não eram discípulos de Jesus? Como é que eles não reconheceram a Jesus? O verso seguinte diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É outra vez a história do bloqueio cognitivo. Para eles era um delírio, era histeria feminina, não pode ter sido. Se ele tivesse ressuscitado, ele teria dado o privilégio das primeiras aparições aos homens, não às mulheres. Mulheres não são testemunhas confiáveis, muito menos Madalena, de quem ele já expulsou no passado 7 demônios. Como é que a gente pode agora apostar a nossa vida toda outra vez no testemunho de umas mulheres nervosas? E discutiam, um mais cético, o outro menos. Fato é que não havia acordo entre eles e Jesus veio e entrou no desacordo. E o desacordo é um negócio tão poderoso, ele gera placas
de bloqueio cognitivo tão grande que em estado de desacordo a gente não enxerga a realidade. Entendeu, Clarinha? O desacordo cognitivo é uma coisa tão poderosa que esses dois discípulos indo para Emaús, aqui em Lucas 24, estando em desacordo, em discussão, sem chegarem a uma conclusão e com a cabeça cheia de preconceitos em relação ao fato de que só mulheres tinham trazido aquele testemunho e não homens, e eles não chegavam a uma conclusão de tal modo que naquele pôr do sol, no crepúsculo das desesperanças deles, Jesus se aproximou, entrou entre eles, eles viram aquela pessoa chegando, mas não reconheceram que era Jesus. Porque o desacordo tem esse poder de ofuscamento das realidades sublimes. O desacordo tem o poder de produzir ofuscamento nas realidades sublimes. Guarde isso como um recorte no seu coração.